Boa noite a todos os nossos irmãos de Santanésia, nossos irmãos do Grupo Espírita Amor ao Próximo. É com muita alegria que nós temos essa oportunidade de reencontro, apesar de ainda estarmos distanciados fisicamente. Tenho certeza que muito em breve todos nós poderemos voltar a nos reunir, como fazíamos nas atividades da Seara, aqueles momentos tão especiais em que nós podíamos nos reunir no entorno do Evangelho de Jesus. Eu tenho certeza que todos nós estamos de alguma forma unidos, nossos corações entrelaçam-se nesses instantes, mas peço a Jesus que muito em breve nós possamos voltar às atividades da Seara Espírita. Trago meu coração nesse instante repleto de saudade dos amigos que fiz, da nossa família, e tenho certeza que tão logo nós tenhamos essa oportunidade de reencontro, nós iremos certamente refletir sobre isso tudo que nós vivemos e iremos dar muito mais valor aos momentos em que nós estivemos e estaremos juntos. Nós somos gratos a Jesus pela oportunidade do estudo, somos gratos pela oportunidade de estarmos estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita, agora trazendo para dentro dos nossos lares. Nós que fomos obrigados a trazer a instituição espírita para dentro dos nossos lares, mas a verdade é que a instituição espírita ela vai onde nós formos. A instituição, a nossa sede, ela é uma estrutura física, mas na verdade nós a levamos conosco. Nós levamos o Espiritismo para onde quer que nós estejamos, relembrando Jesus quando ele nos ensina que sempre onde houverem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali estará presente e temos certeza que ele está presente em todos os nossos lares, principalmente nesses momentos em que nós nos recolhemos para meditar nas páginas do Evangelho. Pedimos que abençoe nossos lares, que ilumine nossos pensamentos, ilumine nossos propósitos, para que nós possamos mais uma vez podermos nos reunir em seu nome. E nós vamos hoje começar um estudo muito curioso, porque eu tenho certeza que inúmeras vezes nós já o fizemos. Tenho certeza que todos nós, mesmo aqueles que estão iniciando nos estudos espíritas, eu tenho certeza que já estudaram, que já meditaram sobre isso dezenas de vezes. Aqueles que vieram do catecismo católico, das escolas dominicais bíblicas, das instituições protestantes, instituições evangélicas, eu tenho certeza que todos nós já tivemos a oportunidade de estudar esse tema. Nós vamos começar o nosso estudo mais ou menos assim. Existiu um momento em que Jesus estava reunido com seus discípulos e com uma multidão. Nós sabemos que depois, logo no início do seu messianato, não eram mais apenas 12 discípulos que o seguiam, mas na verdade Jesus estava quase que o tempo todo acompanhado por uma multidão. Essa multidão o acompanhava onde quer que ele fosse. Eram pessoas ávidas de encontrar em Jesus o divisor de águas em suas vidas, aquelas pessoas que buscavam Jesus na esperança de poder beber daquela fonte de água cristalina e dessedentar-se das paixões, das dores do mundo. Não seria diferente nos dias de hoje? Será que nós ignoraríamos a presença desse personagem que verdadeiramente vinha para nos auxiliar no encontro, nosso encontro conosco, que fosse nos auxiliar na busca da felicidade, que trazia verdadeiramente as soluções para que nós pudéssemos vencermos-nos, via nos trazer essas lições maravilhosas para que nós conseguíssemos lograr êxito na nossa empreitada da reforma íntima. Nós sabemos o quanto ainda nós rastejamos, o quanto ainda é complexo isso tudo. Então nós sabemos que Jesus era sempre acompanhado não apenas daqueles discípulos, não apenas de um pequeno grupo, mas uma verdadeira multidão o acompanhava. Nós vamos encontrar diversas passagens nos evangelhos e nos livros, no livro Atos dos Apóstolos, exatamente relatando essa realidade. E, como eu disse, não imagino que fosse diferente se fosse nos dias de hoje. Então Jesus falava, ele tecia comentários para a multidão, como está registrado no Evangelho. Ele comentava com a multidão sobre os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos humanos. E eles estavam exatamente falando sobre a forma como nós devemos nos relacionar com as pessoas,
como nós devemos agir para com aqueles que erram conosco, como nós devemos repreender aquelas pessoas quando existe a necessidade da repreensão. Quando, num determinado momento, Pedro se aproxima de Jesus e faz uma pergunta que todos nós já ouvimos uma dezena de vezes, uma centena de vezes. Todos nós já ouvimos e já estudamos. Pedro teria se aproximado de Jesus e teria perguntado assim: Mestre, até quantas vezes devo perdoar as faltas do meu próximo? Até 7 vezes? O que Jesus teria voltado-se para Pedro e teria respondido: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. É uma passagem muito curiosa, porque 70 vezes 7 é um número muito grande. Daria algo em torno de 490 vezes cada ofensa que nos é desferida, o que tornaria a necessidade do perdão, o que tornaria o perdão como algo incondicional. Incondicionalmente nós deveríamos perdoar ao nosso próximo, mas nós devemos ainda meditar ainda mais nessa passagem. Por que Pedro perguntou dessa forma, usando esses números? E por que Jesus respondeu utilizando esses outros números? Pedro então perguntava a Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? E Jesus então lhe responderia, utilizando novamente esses números, Jesus teria lhe respondido não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E tem uma explicação muito clara para isso, uma explicação muito lógica. Quando nós pegamos o livro Gênesis, logo nos capítulos iniciais, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro capítulo do Gênesis, nós vamos encontrar lá um personagem muito curioso. Esse personagem se chama Lameque. Lameque, ele era neto de Caim, na verdade, ele era pentaneto, ou tataraneto, ele era da 6ª geração de Caim. Nós conhecemos, na mitologia bíblica, nós conhecemos esse personagem chamado Caim. Caim teria matado seu próprio irmão e teria então saído da região, teria sido expulso da região onde ele estava. Acontece que quando ele está sendo expulso, lhe aparece Jeová. Jeová é o Deus mitológico do Antigo Testamento. Jeová aparece para Caim, e Caim, então, ele lhe confidencia que está com medo. Ele está com medo porque ele está sendo exatamente expulso daquela terra. E ele não sabe o que pode acontecer com ele. O que Caim teria lhe dito o seguinte, que se alguém lhe fizesse mal, ele, Jeová, ele iria vingar Caim até 7 vezes. Então Caim se sente confortável, se sente protegido por Jeová, e ele então resolve sair. Ele vai para outras terras. E com isso ele tem toda uma descendência. E nós vamos ter esse personagem da sexta ou da 5ª geração após Caim, seu tataraneto, de nome Lameque. Lameque era extremamente belicoso. Nós vamos encontrar, inclusive, nas páginas do Gênesis, que ele mata uma pessoa só porque essa pessoa havia esbarrado nele. Então ele era uma pessoa que estava o tempo todo desembaiando tirando a sua espada. Ele estava sempre ele era muito belicoso, ele estava sempre se envolvendo em brigas, em contendas, ele matava as pessoas desnecessariamente. Quando, de repente, uma pessoa lhe pergunta: mas você não teme? Mas você não teme que alguém possa se vingar dessas suas atitudes? O que Lameque teria dito algo mais ou menos assim: porque 7 vezes Caim seria vingado, eu, Lameque, serei 70 vezes 7. Ele acreditava então que, por ser neto de Caim, que seria vingado por Jeová 7 vezes, ele seria vingado 70 vezes 7. Ou seja, se alguém lhe fizesse mal, Jeová puniria aquele que lhe fez mal 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Perceberam? No Antigo Testamento nós temos a vingança 70 vezes 7. E Jesus veio exatamente para nos mostrar a verdade, nos mostrar o contraponto. Ele veio falar-nos da necessidade de perdoarmos 70 vezes 7. No Antigo Testamento nós encontramos a vingança 70 vezes 7. E nos Evangelhos nós vamos encontrar o perdão incondicional, o perdão 70 vezes 7. E quando nós continuamos estudando sobre a vida de Lameque, é muito curioso,
Porque segundo sugere o livro Gênesis, embora existam alguns teólogos que não concordam com isso, interpretam essa passagem de uma forma diferente, teria sido o próprio Lameque quem matou Caim, num descuido, numa atividade de caça. Então, Lameque teria feito uma confusão e promovido um acidente e teria matado o seu próprio tataravô Caim. Teria sido Caim, teria sido Lameque que teria matado, belicoso que era, ele teria matado o seu próprio tataravô. Bom, fica aí para a curiosidade para aqueles que tiverem vontade de entender um pouco mais sobre isso. Está logo no início do segundo ou do terceiro, eu já não lembro mais, capítulo do livro Gênesis. São poucos versículos que contam essa passagem, mas nós encontramos lá exatamente essa frase. Porque 7 vezes Caim seria vingado, eu, Lameque, serei vingado 70 vezes 7. E de repente nós encontramos, muitos séculos mais tarde, um diálogo com Jesus. Jesus não falava da vingança 70 vezes 7, mas ele falava da necessidade do perdão, mostrando exatamente que ele veio para nos trazer-nos a libertação, tendo em vista que a humanidade já tinha, que aquelas pessoas que o cercavam já tinham condições de compreender uma nova realidade. Jesus trazia a lição do perdão. Já não era mais a lição da retaliação ou a lei de Talião, como nós encontramos nas páginas do Antigo Testamento. Agora Jesus trazia-nos uma outra lei. Na verdade, uma mesma lei, só que mais evoluída. Porque como ele mesmo nos ensina, ele não veio para contrariar a lei. Ele veio para dar a ela uma continuidade, um prosseguimento. Ele veio para dar a ela uma atualização. Então Jesus, percebendo que nós já tínhamos condições de compreender, ele nos traz a lei do amor, a lei do perdão, para que nós pudéssemos lograr a felicidade, para que nós pudéssemos lograr a nossa reforma íntima, porque estamos aqui para isso. Só que quando nós falamos do perdão, é necessário que nós busquemos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá é uma das fontes, na minha opinião, uma das mais esclarecedoras, verdadeiramente esclarecedoras sobre isso. Os espíritos vão ter dito a Allan Kardec que, na realidade, nós interpretamos equivocadamente o sentido do perdão. Nós aprendemos a crer que o perdão seria o esquecimento das ofensas. E os espíritos vão nos dizer que não é isso. Na verdade, nós não conseguimos esquecer uma ofensa, exatamente por ser uma questão instintiva nossa. Por instinto de sobrevivência, nós tendemos a guardar aquela informação. Com o tempo, aquela informação até vai se diluindo. Como nós acabamos, depois de muito tempo, nós conseguimos verdadeiramente esquecer determinadas passagens dolorosas do nosso passado, mas isso não acontece, não está de acordo com a nossa vontade. Instintivamente existe na nossa natureza uma tendência a nós guardarmos por instinto de sobrevivência. Allan Kardec vai nos dizer então que perdoar não é esquecer. Perdoar é nós não desejarmos o mal de volta, não desejarmos o revide ou não desejarmos a vingança. Isso é o mais importante. É o mais importante. Existe uma frase muito legal, muito gostosa do autor Mário Quintana, onde ele diz o seguinte: perdoe os outros, não porque eles merecem o perdão, mas porque você merece a paz. Quando nós falamos em perdão, nós estamos falando em algo que nós fazemos para nós mesmos. É algo para nós. Lentamente nós vamos conseguindo vencer isso, mas é necessário que nós façamos algum tipo de esforço. E nesses momentos nós vamos encontrar na prece um grande aliado. Vamos pedir para que nós consigamos vencermos as manifestações do nosso ego, a nossa vaidade, para que nós possamos verdadeiramente conseguir lentamente, vencendo os nossos desejos mais mesquinhos de revide, os nossos desejos de que aquela pessoa que nos ofendeu ou que nós consideramos dessa forma, que ela venha a pagar. Nós sabemos que existem mecanismos da divindade, mecanismos da lei de Deus, que fazem com que todos nós respondamos pelos nossos erros, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. De acordo com esses mecanismos, não existe nenhuma necessidade de que nós façamos algo para que isso aconteça. Isso acontecerá no momento certo, isso acontecerá com todos nós. Então nós precisamos começar a vencer os nossos pensamentos de revide,
de mágoa, de rancor. Esse seria o verdadeiro sentido do perdão. Mas eu sei o quanto isso é complexo, eu sei o quanto que isso é difícil, mas nós precisamos relembrar a figura de Francisco de Assis. Existe uma frase atribuída a Francisco de Assis, onde ele diz o seguinte: comece fazendo aquilo que é necessário. Logo nós estaremos fazendo o possível. E por fim, nós conseguiremos fazer o impossível. É necessário ação da nossa parte. É necessário que nós consigamos, lentamente dobrando aqueles pensamentos que nos assaltam, aqueles pensamentos do revide, da retaliação, da mágoa, são manifestações do nosso ego. E sempre que nós formos assaltados por esse tipo de pensamento, é necessário algum esforço da nossa parte. E os Espíritos, inclusive, nos auxiliam, nos recomendam a oração. Quando nós oramos, lentamente nas nossas orações, vamos tentando levar o nome dessas pessoas. Nós vamos perceber que muito em breve nós conseguiremos pensar naquelas pessoas. Logo nós estaremos orando verdadeiramente por aquelas pessoas, mas é um exercício contínuo. É necessário nós darmos o primeiro passo. Acontece que quando nós falamos desse capítulo do perdão, é necessário nós esclarecermos algumas coisas. Por exemplo, é muito comum nós acharmos que perdoar alguém é fazer um bem para aquela pessoa para quem nós estamos perdoando. Em outras palavras, nós achamos que perdoar, que o perdão é como se fosse uma joia que nós temos e que nós não podemos dar para qualquer um. Existem pessoas que merecem a nossa joia e existem pessoas que não merecem a nossa joia. Mas não é verdade. Isso, na verdade, é uma manifestação do nosso ego, que julga, que coloca o nosso perdão como se existissem pessoas que o merecem e pessoas que não o merecem. Algumas pessoas até utilizam uma frase que eu acho muito curiosa. Algumas pessoas dizem algo do tipo: eu não perdoo porque eu me amo, o que é um absurdo. Porque, na realidade, perdão é manifestação de auto-amor. Porque quando você não perdoa, você fica carregando o lixo dos outros. Você fica carregando algo que verdadeiramente te faz mal. Sempre que os pensamentos da mágoa e do revide assaltam os nossos pensamentos, nos faz mal inclusive fisicamente, porque todo o nosso corpo reage negativamente, nossa pressão se altera, nossos vasos sanguíneos se estreitam, nós liberamos íon cálcio para a nossa circulação. Nós nos estressamos de tal forma que nós estamos antecipando, por exemplo, os acidentes vasculares, os infartos, exatamente porque permitimos que aquilo nos faça mal. E nós parece que alimentamos esse conceito quando nós falamos coisas do tipo: não, eu não perdoo porque eu me amo. Na verdade, é exatamente o contrário. Amar-se é perdoar, para que nós possamos nos desvencilhar do mal, para que a gente não fique carregando lixo de outras pessoas em nossas vidas, para que nós não podemos permitir que aquela pessoa que nós julgamos que nos fez mal em determinado momento continue fazendo. Então, por uma questão de auto-amor, de autopreservação, nós temos que aprender a perdoar, a esquecer, não esquecer na totalidade, porque os nossos instintos de sobrevivência não permitem isso, mas que nós possamos vencer ao menos o nosso ego, aquele desejo de revide, aquele desejo de que a pessoa se estrepe, são manifestações do nosso ego. Quando nós lentamente conseguimos vencer isso em nossos pensamentos, nós vamos percebendo que lentamente nós vamos logrando o perdão integral das ofensas. E haverá um momento até que nós conseguiríamos enobrecermos-nos tanto que nós conseguiríamos inclusive desejar o bem, exatamente como nos recomendava Jesus. Que nós fôssemos capazes de amar aos nossos adversários, aqueles que nos perseguem e nos caluniam. É esse o grande desafio. E algumas pessoas podem estar ouvindo isso nesse momento e pensando algo do tipo: não, Guilherme, eu não tenho sangue de barata. Ah, meus irmãos, para começar, barata nem tem sangue. Barata não tem sangue. Podem consultar qualquer livro de biologia, barata não tem sangue. Os artrópodes, em geral, vão apresentar hemolinfa. Hemolinfa é uma substância semelhante ao sangue, mas não é sangue, naturalmente. Então, as pessoas que falam: eu não tenho sangue de barata,
verdadeiramente não sabem o que estão falando. É manifestação do nosso ego, porque não é fraqueza perdoar, muito pelo contrário. Nós estamos mostrando a nossa fraqueza quando nós alimentamos o rancor que nos faz mal, quando nós nos alimentamos o desejo de vingança, quando nós alimentamos o desejo de que aquela pessoa seja punida de alguma forma, como se fôssemos nós os juízes, como se fôssemos nós os algozes, como se fosse nós que decidíssemos quem está certo, quem está errado, quem merece, quem não merece. Nós sabemos dos mecanismos que regem o universo e da perfeição desses mecanismos. Sabemos que vivemos num mundo onde existem muitas injustiças, mas os espíritos vão nos dizer que não existem injustiçados. Então nós não sabemos a necessidade que nós temos de termos passado por aquilo, mas não passamos à toa. Então, se passamos por aquilo, por aquela dificuldade, por aqueles momentos difíceis, é porque necessitávamos de alguma forma para o nosso crescimento. Vamos aprender a termos resignação e aceitarmos as vicissitudes do mundo com alegria, com oração, para que nós possamos mantermos-nos elevados e lentamente. Nós vamos nos desmaterializando de tal forma que haverá um momento que nós alçaremos voo no sentido da felicidade. Existe uma outra frase, meus irmãos, que está aqui anotado, há uma frase que diz o seguinte: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Essa frase é de Tertuliano e ela é uma frase que verdadeiramente ela nos faz esse convite. Ela nos faz esse convite a uma reflexão sobre o que é verdadeiramente a felicidade. Às vezes, a nossa vingança, acreditamos que a vingança vai nos trazer felicidade. E ela até pode nos trazer uma felicidade egoística por alguns instantes. Mas a felicidade na sua plenitude, aquela felicidade, aquela paz que todos nós buscamos, é só o perdão que é capaz de nos presentear, de nos fazer. O perdão é terapêutico e é exercício de auto-amor. Aquele que se ama de verdade, ele perdoa exatamente para não ficar carregando lixo, um lixo que não necessariamente lhe pertence. Vamos nos tornar mais leve conforme nós vamos abandonando esse lixo que nós fazemos questão de carregar. Sem contar que quando nós pegamos praticamente toda a literatura espírita, nós observamos como é que esse desejo, esse rancor, esse desejo de vingança, esses sentimentos nocivos que nos assaltam, às vezes, podem nos trazer dramas circulares, dramas que vão nos acompanhar muitas encarnações. E tudo isso pode ser resolvido a partir do momento que nós despertamos para essa realidade, das manifestações do nosso ego. Acreditamos que nós somos especiais e que nada pode acontecer conosco. As pessoas não podem errar para conosco, isso não é verdade. As pessoas erram para conosco como nós erramos também. E no mundo, nesse mundo de provas e expiações com o qual nós ainda nos afinizamos, é um mundo dessas realidades, onde sempre existirão dificuldades, tropeços e pessoas que cruzam o nosso caminho e que, eventualmente, essas pessoas poderão nos magoar. E é curioso porque o tamanho da mágoa está diretamente de acordo com aquilo que nós sentimos por aquela pessoa. Então, as pessoas que nos magoam, aquelas pessoas que nós jamais esperaríamos que fossem capazes de nos magoar, quando elas nos magoam, o nosso ego sente de tal forma que faz com que nós sintamos verdadeiramente o ódio, que nós sintamos o desejo da vingança e o desejo que aquela pessoa se estrepe, tropece na primeira oportunidade. E é exatamente isso que nos convidam os espíritos, para que nós possamos nos desvencilhar desse tipo de pensamento, desse tipo de sentimento. E sei naturalmente que isso não é fácil. Não estou dizendo que basta nós desejarmos isso. É necessário um exercício diário, um exercício, uma luta que nós travamos nós contra nós mesmos. No começo vai ser muito difícil. Nós lembrarmos daquela pessoa sem sentirmos mágoa. Eu sei que é difícil. Eu sei porque também estou encarnado. Também passo pelas provas e pelas dificuldades da vida. Eu sei o quanto é difícil, mas os Espíritos nos recomendam a oração. Vamos pedir ajuda para que nós possamos vencermos-nos. Vencer esses sentimentos que nos assaltam, que são manifestações egóicas nossas, que todos nós ainda temos, que todos nós somos convidados
a meditação, a luta que nós travamos contra nós mesmos, porque todos nós estamos reencarnados com o objetivo de melhorarmos-nos, de vencermos-nos, de desmaterializarmos-nos. E a doutrina espírita, então, ela vai nos oferecer os recursos para que nós possamos nos vencer. Porque os objetivos da doutrina espírita nós vamos encontrar na literatura. Os objetivos são a reforma íntima e a caridade. O que é a reforma íntima, senão a caridade para conosco mesmos? E a caridade, no geral, para aqueles que cruzam nossos caminhos. Mas o nosso primeiro objetivo é conosco. Não adianta nós tentarmos amar a todos que estão à nossa volta quando nós somos incapazes de amarmos-nos. Então, meus irmãos, vamos aprender a perdoar. É um passo de cada vez, diariamente. É um exercício. É um exercício que nós devemos começar agora, nesse instante. E outra lição muito importante, que nós saibamos aprender a pedir perdão quando nós erramos, que nós saibamos reconhecer nossos erros, que nós saibamos consultar nossa consciência. Acontece que nós sempre, quando erramos, nós temos uma tendência a mascarar os nossos erros ou sermos indulgentes para com os nossos erros, mas nós não somos da mesma forma para com os erros dos outros. Aprendamos a pedir perdão quando nós erramos. É tão difícil nos relacionarmos no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, com aquelas pessoas que nunca erram, e nós sabemos que não existem aqueles que nunca erram. Pedir perdão também é muito importante. Que nós saibamos ter humildade, empatia, colocarmos-nos no lugar do outro, como nos ensina o Espírito Santo Agostinho no Evangelho Espírita, para que nós possamos diminuir as dores do mundo, para que nós possamos tornar melhor a vida daquelas pessoas que nos cercam. É também tarefa nossa. Então vamos aprender não apenas a perdoar na busca da felicidade, mas vamos também aprender a corrigir nossos erros e a pedirmos perdão. É uma frase, é uma palavra, mas é de grande significado para aquele que a escuta. E é tão difícil. Porque pedir perdão é tão complexo, porque nos coloca no lugar daquele que erra. E ninguém gosta de sentir isso. Ninguém gosta de se sentir assim, de estar no lugar daquele que erra. Então, meus irmãos, vamos fazer esse exercício. Mas existe um outro capítulo que, infelizmente, não foi trabalhado no Evangelho Espírita, talvez porque aquela ocasião fosse cedo demais para isso tudo. Mas é necessário que nós aprendamos a nos perdoar. A nos perdoar. A perdoar quando nós erramos. Existe um local onde registra tudo aquilo que nós fazemos de certo e de errado, naturalmente, que é a nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus. É bem verdade que nem todos no mundo têm a consciência desperta, mas nós, espíritas que somos convidados a despertar nossa consciência em todas as páginas que lemos, que nós aprendamos a nos perdoar. Sabemos que erramos, mas nós todos responderemos pelos nossos erros, mas nós não podemos permitir que isso nos faça sofrer ainda mais. Que nós absorvamos a lição, saibamos reconhecer que erremos, nos convençamos dizendo: não errarei mais dessa forma, mas ficarmos remoendo aquilo, prolongando aquela dor desnecessariamente. O importante é absorvermos a lição e não errarmos da mesma forma, mas não podemos permitir que aquilo fique nos torturando, nos machucando eternamente. É necessário o auto-perdão. Então que nós saibamos dizer para nós mesmos, muitas noites seguidas se for necessário: eu errei e não pretendo errar mais. É necessário que eu me perdoe, para que eu consiga caminhar, para que eu consiga superar essa dificuldade, essa etapa em minha vida, o auto-perdão. O auto-perdão é o perdão mais complexo, porque existe uma estrutura, um mecanismo dentro de nós chamado de consciência, que não permite que nós façamos isso com facilidade. Se nós erramos, vamos buscar não errar mais. Vamos buscar acertar. Se nós subtraímos de alguém, vamos somar. Muitas vezes, para que nós possamos então reparar com o universo as nossas faltas, reparar para conosco. Meus irmãos, todo o propósito da doutrina espírita é para que sejamos felizes, para que nós alcancemos a felicidade, para que nós nos vençamos, para que nós possamos ter a caridade em nossas vidas, porque fora da caridade não há salvação.
Eu gostaria de convidar a todos os nossos irmãos em seus lares, que nós possamos nos unir, exatamente como fazíamos na instituição espírita. Vamos nos unir por alguns instantes em prece de agradecimento por essa grande oportunidade. Eu convido a todos os nossos irmãos em suas casas, que possamos silenciar e que possam, através das minhas palavras, possamos nos unir num único pensamento, num único sentimento, na certeza de que Jesus está conosco nesses instantes. Então vamos, meus irmãos. Jesus, Jesus, divino guia de toda a humanidade, te buscamos em prece, Senhor, para que tu possas abençoar nossos lares, fortalecer a união de nossas famílias, iluminar nossos pensamentos. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou. Te agradecemos pelo teto que nos abriga, pelas roupas que nos aquecem. Te agradecemos por nossas famílias. Te agradecemos pelas oportunidades que temos, pela saúde do corpo físico. Te agradecemos pela oportunidade do estudo. E te pedimos mais, Senhor, eternos pedintes que somos da tua misericórdia, que nós possamos te levar conosco durante mais essa semana. E te pedimos também por todos aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes, que não puderam estar conosco, nossos amigos, nossos familiares, aqueles em quem nós mentalizamos, que trabalham conosco, que todos eles possam sentir a tua presença, como nós sentimos nesses instantes, Jesus. Mas queremos te pedir ainda mais. Te pedimos por aqueles que mais necessitam de ti e da tua intervenção, Jesus. Te pedimos pelos que odeiam, pelos odiosos, pelos rancorosos, pelos vingativos. Que de alguma forma, Senhor, a nossa prece possa auxiliar na clareza de pensamentos, iluminando os corações, para que todos nós possamos despertar para essa realidade. Permanecei conosco, Senhor, e obrigado por tudo.